Oi, oi, você, mamãe, tá querendo que seu filho durma melhor à noite, que o seu bebê tenha noites mais tranquilas? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar pontos de massagem para você fazer aí no pé do seu bebê, uma maneira totalmente natural de auxiliar que ele tenha noites mais tranquilas. Eu sou a Gabriela Margato Rosseto, sou professora de reflexoterapia podal e sou formada em fisioterapia e massoterapia. Também sou terapeuta floral. E aqui, toda semana, neste canal de saúde e bem-estar, você tem conteúdos gratuitos para te ajudar a ter melhor qualidade de vida. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo toda vez que tem conteúdo novo, natural e para fazer bem para a sua saúde aqui, tá bom? Vem comigo, vamos lá? Vou te ensinar tudo. Gente, primeiro, reflexologia podal. O que que é isso? É uma terapia reflexa. É uma terapia em que todos os nossos órgãos estão representados, no caso da podal, na planta dos pés. E do bebê não é diferente. O bebê também tem essa representação. Só que no bebê, como o pé dele é muito pequenininho, essa representação ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí nos mapas pela internet, né? Não são pontos específicos, são áreas, são zonas terapêuticas, tá bom? Então, eu até trouxe uma imagem aqui para vocês, ó, vou postar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Esta é o mapinha de massagem do pé do bebê, tá bom? Então, nós temos lá a pontinha dos dedos, né? Todos os dedos representando cabeça, o meio dos dedinhos representando a parte da face, todo o sistema respiratório, a parte de abdômen superior, o abdômen mais inferior de quadril e o meio lá, a bolinha número 4, o plexo solar. Então, essa é a área mais ou menos para vocês entenderem do que eu estou falando, que nós vamos fazer a massagem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe até minha bonequinha aqui, ó, para mostrar essa massagem no pezinho da minha bonequinha, como se fosse o seu bebê aí de casa mesmo, tá bom? Bom, vamos entender algumas coisas antes da gente começar. Já falei que reflexologia é uma terapia reflexa, ou seja, por mecanismo de ação, né? Por vias nervosas, o corpo manda informação, o cérebro manda uma informação para o órgão e esse órgão tem um ponto reflexo no pé. Quando eu ativo esse ponto reflexo no pé, ele caminha essa informação por condução nervosa e chega ao cérebro para que o cérebro tente regularizar, equilibrar aquele ponto daquele local que foi estimulado, tá bom? Essa é uma técnica milenar baseada, né? Que o ensino é baseada em medicina tradicional chinesa. Iniciou-se lá no Egito, existem registros antigos lá no Egito dela. E ela funciona, além de ser totalmente natural e não ter uma contraindicação absoluta. Ou seja, todo mundo pode fazer. Precisa de algumas ressalvas, alguns cuidados, algumas atenções, né? Que um profissional adequado, habilitado já sabe sobre isso. Mas para você, mamãe, que quer ajudar o seu bebê aí em casa a ter um sono melhor, vai ser bem tranquilo de se fazer. Você só precisa estar atento que esse bebê precisa estar alimentado, ele não pode estar com fome, né? E também, se ele estiver rejeitando, se ele não estiver aceitando o toque, a gente também não pode insistir, tá bom? Caso contrário, se ele não tiver nenhuma contraindicação médica, né, de receber massagem, existem casos aí de bebês que estão internados e que são proibidos o toque, né? Eles ficam na incubadora e ninguém pode pôr a mão nesse bebê por riscos, né? A doença, a situação de saúde desse bebê. Mas tirando esses quadros, todos os bebês podem receber a massagem, né? Porque é um toque cuidadoso e carinhoso. Principalmente, o meu objetivo aqui é que você, mamãe, aí em casa, consiga fazer no seu bebê. Mas, claro, se você quiser também contratar um reflexoterapeuta habilitado para fazer isso, ele também pode fazer. Mas como é legal a gente fazer bem próximo da hora do sono essa massagem, é muito importante que você, mamãe, saiba como fazer isso para que você consiga todas as noites promover esse melhor sono, esse melhor equilíbrio. Lembrando que o bebê precisa dormir para regenerar, principalmente bebês recém-nascidos, eles têm
uma necessidade de sono, de descanso muito maior, né? Tem aí as tabelas, né? Não sou especialista, né, em sono de bebê, mas existem as tabelas aí de bebês que dormem cerca de 18 horas por dia, principalmente os recém-nascidos, né? Então, a gente precisa respeitar essa necessidade dele. E lembrando, se o bebê não dorme bem de dia, ele também não dorme bem à noite. Eu ouvia muito isso, né? Quando eu tinha meu filho pitiquico, né, recém-nascido, eu ouvia as pessoas falarem assim, ó: lógico, ele tá trocando o dia pela noite, se tá dormindo muito de dia, ele não vai dormir à noite, acorda ele. Gente, não é assim. Mamãe, você conhece o seu bebê, olhe para o seu bebê, entenda a necessidade dele, siga seu coração, a sua intuição. Bebê precisa dormir bem de dia para dormir bem à noite também, tá bom? E a massagem, ela tá aqui para te ajudar nessa caminhada, né? Principalmente, pessoal, aquela hora da bruxa. Já ouviram falar da hora da bruxa? Comenta aqui para mim se você já ouviu falar essa expressão. O que é a hora da bruxa? Normalmente próximo aí de 6 horas da tarde é a hora que a criança tá com um excesso de cortisol na corrente sanguínea, ela tá muito estressada, ou porque ela viu muita tela, ou porque ela foi muito estimulada, ela tá muito cansada, ela precisa dormir. E a hora da bruxa é isso, vem sono, vem fome, vem tudo ao mesmo tempo, essa criança fica irritadíssima e é difícil você controlar e equilibrar esse cortisol no corpo dela. Então hoje aqui, com essa massagem, você vai aprender a controlar esse cortisol também. Lembrando, você tem que fazer isso antes da hora da bruxa. Se você resolver fazer na hora da bruxa, você não vai conseguir, porque esse bebê não vai aceitar o toque de tão irritado que ele vai estar. Então, analise os sinais que o seu bebê te dá de que ele está ficando cansado. A gente precisa começar isso antes, tá? Lembrando que para um sono tranquilo do bebê existem inúmeros fatores envolvidos, né? Não é só a massagem, claro, ela vai te ajudar e muito, tá bom? Mas ela não tá sozinha nessa, né? Você precisa avaliar todo um quadro. Então, preparar o ambiente, fazer a rotininha de sono desse bebê. A rotina traz segurança para o bebê. Não é para a mãe ficar bitolada e para a mãe ficar desesperada em ter que seguir horário com o bebê à risca, mas é fundamental que sempre tenha uma sequência ordenada de coisas que aconteça mais ou menos no mesmo horário. Não precisa ser assim, minuto, segundo, cravado, mas precisa ser mais ou menos no mesmo horário. O bebê precisa dormir cedo. Essa história de que bebê vai dormir 11 horas da noite tem alguma coisa errada. Vai dar uma olhada, vai rever essa rotina para que você, mamãe, também consiga descansar. Aliás, uma mãe que não descansou não consegue cuidar direito com o bebê. E essa mãe também fica traumatizada, fica transtornada, o cortisol dela também fica lá nas alturas. É natural que uma recém-mãe durma menos e essa privação de sono também vai trazer prejuízos para a sua saúde. E para que você consiga cuidar bem do seu bebê, é fundamental que seu bebê durma. Então, eu tô aqui para isso, para te ajudar nessa jornada aí rumo ao sono melhor de todos da casa, né? Porque se o bebê dorme bem, todo mundo dorme bem, tá bom? Então, vem comigo, ó. Quando a gente fala de massagem no pé do bebê, o pé do bebê é muito pequenininho, né? Eu trouxe até a bonequinha aqui justamente para representar isso para vocês, né? O pé dele é muito pequenininho. Então, se a gente tentar fazer isso com o toque, a gente não vai conseguir ser muito efetivo. A indicação, então, é que você faça a massagem com um cotonete. Olha que legal! Porque com o cotonete você vai conseguir fazer a precisão dos pontos, tá? Então, o que a gente precisa trabalhar nesse bebê? Quais são os pontos que eu preciso trabalhar nesse bebê que vai fazer com que eu ative essas áreas necessárias, né, no corpo dele? Bom, primeiro, lembra do mapinha que eu mostrei para vocês? O primeiro ponto, ó, eu vou deixar claro, gente, essa não é a postura que nós vamos deixar o nosso bebê, tá? Eu só vou colocar minha bonequinha aqui desta forma para que vocês consigam visualizar melhor o pezinho. Mas lembrando, é importante que esse bebê esteja pele a pele com a mãe, né? Se tiver muito frio, ok, ele pode estar de roupinha, de fraldinha, mas sempre o mais próximo possível da mãe, do pai, do cuidador que vai fazer ele dormir aí, tá bom? Lembrando de respeitar, faz a rotininha do sono,
prepara o banho, faz sempre no mais ou menos no mesmo horário, faz a mamada, põe para rotar, espera um pouquinho ele ficar mais relaxado. Pensa em sons como, por exemplo, o ruído branco no quarto onde vocês estão, né? Se vocês não conhecem, procura aí, tá? Existem listagens de músicas muito legais para ruído branco, para facilitar esse sono do bebê, tá bom? Uma luz amena, calma, deixa esse bebê mais tranquilo para ele poder receber essa massagem, que isso vai facilitar. Se o bebê estiver gritando e esperneando, espera um pouco, acalma ele primeiro, depois você começa essa massagem, tá bom? Então, sempre pele a pele, no colo da mãe, né? Você pode colocar aqui, ó, o bebê com a cabeça nas pernas da mãe, né? Eu vou usar mãe aqui, gente, mas entendam como o cuidador aí, né? Que é a pessoa que for fazer massagem. Então, as pernas da mãe vai estar aqui, a cabecinha do bebê vai estar apoiado nas pernas da mãe. Pode até pôr aqueles travesseiros anti-refluxo para bebê que tem refluxo, se quiser, tá bom? Claro, logo depois que ele já fez a mamada, que arrotou, que tá bonitinho, tá? Para não ter perigo de voltar mesmo o leite, de afogar, enfim, né? Mas aqui eu vou virar para que vocês vejam melhor. Então, o pé do bebê é pequenininho, né? Você vai usar um cotonete para poder fazer essa ativação desses pontos. E o primeiro ponto que a gente vai pegar é a ponta dos dedinhos aqui, ó. Você pode pegar a ponta de todos os dedos, porque a ponta de todos os dedos se refere à cabeça. Esse bebê, ele precisa relaxar, né? E quem é o responsável no corpo do bebê que vai trazer esse relaxamento? Ele precisa sentir segurança, então ele precisa estar bem posicionado para sentir seguro. E ele precisa relaxar para se sentir seguro, para entender que a mãe, o pai, a voz da mãe, do pai, das pessoas conhecidas da casa para esse bebê vai contribuir muito para que ele fique relaxado. Então, enquanto você estiver fazendo a massagem, vai conversando. Claro que numa entonação bem tranquila, né, para favorecer que esse bebê durma, e vai explicando para ele: ai, filho, meu amor, uma massaginha gostosa, delícia, vai fazer você dormir. Relaxa, descansa, é importante a gente dormir. Amanhã vai ser um dia delicioso. A mamãe vai estar aqui do seu lado, a mamãe te ama, o papai te ama, enfim. Palavras que tragam segurança para o seu bebê, para dizer para ele que aquele toque tá tudo bem, que ele tá seguro. Ah, outra coisa importante, ainda sobre posicionamento. Os bebês, né, principalmente os recém-nascidos, eles têm o reflexo, né, que é aquele de abrir os bracinhos e que eles se assustam. Se o seu bebê tem muito esse reflexo, deixar ele solto assim no seu colo pode causar algum algum desconforto para ele, né? Ele pode se assustar. Então, é importante que você de repente tenha uma fraldinha ali, né? Dessas que você pode enrolar para que você posicione o bracinho dele e dê segurança para o bracinho dele, tá bom? Para que ele se sinta abraçado, acolhido e não se assuste por estar, entre aspas, aqui largado no berço, tá bom? Então, outra dica importantíssima aí para você, mamãe, cuidar na hora de fazer a massagem, tá? Então, com o cotonete, a gente vai deslizar, vai fazer a volta do dedinho desse bebê. Eu vou fazer do lado de cá para que vocês enxerguem, mas o correto é que você faça aqui, ó, de frente para o pezinho dele, tá bom? Então, só por questões de visualização, você vai fazer assim, ó, você vai rodar esse cotonete daqui para lá, daqui para lá, certo? Aqui a pega é melhor, ó. Então com os meus dedos eu apoio o pezinho aqui e com o outro eu vou rolando. Deixa eu tentar fazer assim, ó. Eu vou rolando na pontinha de cada dedinho, tá bom? Eu faço isso 3 vezes em cada dedinho. E tudo que eu fizer no pé direito eu faço no esquerdo. Gabi, tem ordem para começar? Não, tanto faz começar pelo pé direito ou pelo pé esquerdo. Mas uma vez que você fez em um pé, termina, faz tudo num pé. Depois você vai para o outro pé e faz igual os mesmos pontos no outro pé, tá bom? Combinado? Então, o primeiro ponto é a gente pegar aqui, ó, a cabeça desse bebê, que é a pontinha aqui, ó, de todos os dedos, tá bom? Certo?
Esse ponto de cabeça, ele vai trabalhar esse relaxamento, né? Essa coisa do bebê não ficar pensando. É que a gente não consegue comprovar que o bebê está pensando, né? Mas imagina você, um ser humano, trabalhou um monte, fez um monte de coisa o dia inteiro. O bebê ele está descobrindo o mundo o dia todo, o dia inteiro ele está absorvendo informação. O dia inteiro ele está absorvendo informação nova, ele está conhecendo o mundo. Então ele também se cansa mentalmente, ele também se estressa mentalmente. Os sentimentos dele também ficam aflorados, né? Se a gente vai estudar lá a fisiologia do bebê, né? Como que funciona o crescimento e desenvolvimento dele, esse bebê ele também se estressa. Então eu preciso trabalhar a cabeça para que ele consiga primeiro absorver as informações novas daquele dia que ele ganhou, que ele recebeu, né? Porque ele está vendo o mundo e conhecendo tudo. Às vezes não são desenvolvimentos palpáveis. Então, por exemplo, naquela semana o bebê está desenvolvendo melhor a visão. Então a visão que dele era embaçada começa a ficar um pouco mais nítida, né? Ou ele enxergava bem um palmo do nariz dele, agora ele está enxergando mais nítido 2 palmos do nariz dele. Então não são desenvolvimentos palpáveis o tempo todo, mas isso não significa que não cansa a cabeça, o cérebro, os pensamentos desse bebê. Então eu preciso trabalhar pensamentos para que ele consiga relaxar. Além disso, nós vamos trabalhar o meio do dedão aqui, ó, o meio, sabe? O dedão, chama o nome correto é hálux. Então, nós vamos pegar o cotonete e nós vamos pôr aqui, ó, no meio do hálux e pressionar. Ou pode ser de ponta assim mesmo e girar, tá? Ó, vou fazer de ladinho para vocês enxergarem melhor. Põe aqui e gira, ó. Assim, deu para ver? Tá? Então, esse daí é para você ativar a melatonina no cérebro do bebê, no corpo do bebê. O hormônio da melatonina é aquele que induz ao sono. Todos nós liberamos melatonina para dormir. E a melatonina é um hormônio que ela é liberada cedo no corpo do bebê. Então, antes das 8, antes das 9 da noite, esse bebê já precisa estar dormindo, tá bom? O ideal é que bebês, e aí vocês, claro, né? Cada família tem a sua rotina, mas o ideal é que a partir das 6 horas da tarde, 6, 7 horas, né? Esse bebê já esteja entrando na rotina do sono dele. Então, banho, mamadas, arrotar, massaginha, musiquinha e já começa a induzir ao sono. A casa toda precisa estar um pouco mais silenciosa, né? Porque senão esse bebê ele quer explorar, né? Ele tá conhecendo o mundo, ele quer explorar. Então, quando a gente baixa a luz da casa toda, todo mundo começa a falar mais baixo, isso tudo induz, ajuda. Claro, mamãe, você vai ver o que funciona aí na sua casa, né? Não sou eu que tô aqui para te dar receita de bolo. Cada bebê é um, cada bebê funciona de um jeito. O que eu vim aqui é explicar as coisas que funcionaram comigo e que eu estudei, tá bom? E a massagem, ela vem contribuindo com tudo isso. Então, produção de melatonina aqui no meio, tá bom? Nós vamos pegar também o plexo solar. O que é o plexo? É aquele ponto, ó, não tem uma curvinha? Vocês conseguem ver uma curvinha do pé do bebê aqui, ó? Essa almofada superior, no meio dessa curvinha aqui, ó, aqui no meio, é o ponto do plexo solar. Este ponto aqui, ó, tá vendo? Faz a curvinha, quando termina a curvinha é o plexo. O ponto do plexo solar, ele vai ajudar nesse estresse do bebê. Então, principalmente na hora da bruxa, quando esse cortisol está muito alto do bebê, o bebê está estressado, ele aprendeu muita coisa nova, ele está querendo absorver aquilo tudo, mas ele está cansado, ele está com fome, ele está com sono, está com tudo junto e não sabe expressar. O que ele faz? Chora desesperadamente, deixando o pai e mãe louco junto nessa hora, né? Pois é, este ponto é para você baixar o cortisol do seu bebê. Se você, mamãe, estiver muito estressada, você vai passar esse cortisol via leite materno para esse bebê, tá bom? E esse bebê também vai ficar estressado. Mas a mãe é calma e o bebê está estressado, porque ele aprendeu muita coisa, ele recebeu muita informação naquele dia, naquela hora. E o corpo dele está gritando que ele não sabe o que fazer com tudo aquilo. Então, ele chora para expressar esse estresse dele, tá bom? Então, este ponto aqui é para você baixar o estresse dele para que ele consiga entrar no sono.
Quem está estressado não dorme. Então, a gente precisa baixar o estresse do bebê. Por isso, o ponto do cortisol aqui do plexo solar, tá? Na sequência, a gente vai trabalhar também o diafragma. O diafragma é exatamente essa linha. Lembra que eu falei que tem essa linha aqui de divisão que divide esse gordinho da parte de cima do pé e o gordinho da parte de baixo? A gente chama de almofada superior e almofada inferior. Então, a linha de divisão dessa almofada superior aqui é o diafragma. E você pode trabalhar com o seu dedo fazendo movimentos tipo minhoquinha assim, ó, de dentro para fora, ou com o próprio cotonete deslizando aqui, ó, de dentro para fora. Diafragma. O diafragma é o músculo da respiração. É para acalmar a frequência respiratória. Isso também vai ajudar o seu bebê a entrar num sono mais profundo, né? Quando eu consigo fazer um ciclo respiratório longo, eu me acalmo. É a base da meditação, né? A respiração. Então, se eu controlo a respiração, eu também vou induzir ao equilíbrio e a sensação de paz. E se esse bebê estiver em paz, ele vai dormir com mais facilidade, tá bom? Então, pega também ponto de plexo, de diafragma, tá? Para melhorar a circulação. Eu vou pegar também toda a coluna fica aqui, ó, na parte de dentro do pezinho, ó, tá bom? Então, a coluna fica aqui, ó, tanto num pé quanto no outro, a parte de dentro aqui do pezinho. Só que a gente chama de região medial, tá? É aqui, ó, seguindo do dedão até o calcânio lá, ó. Então, você pode fazer esse movimento, né? Deslizando aqui, ó. Tá? Toda essa parte do meio. Você vai sentir, tem um ossinho aqui, tá? Então, é nessa região do ossinho. Muitas pessoas têm uma linha aqui, né? De divisão da cor do pé. A cor da palma da mão e da planta do pé é diferente da pele do dorso aqui, né? E existe uma linha que divide uma cor mais rosada para uma cor mais esbranquiçada, né? Então, a coluna fica bem nessa linha, tá bom? Você pode fazer com os dedinhos assim, ó, deslizando, ou então com o cotonete também, deslizando. Tá bom? Belezinha? Então, nós vamos trabalhar a coluna. Por quê? Porque é da coluna que saem todos os nervos que saem do cérebro, de informação do cérebro para o corpinho do bebê. Então, para eu relaxar toda a musculatura do meu bebê, eu preciso trabalhar toda a minha coluna, porque é dali que saem os nervos que vão levar a informação para os músculos. Então, para relaxar os músculos, para esse bebê ficar molinho e dormir, eu pego o ponto de coluna, tá bom? E por fim, para finalizar, eu vou pegar ponto de circulação. Eu preciso que todos os hormônios de bem-estar estejam nessa circulação e que o padrão circulatório desse bebê comece a entrar em relaxamento também. O ponto de circulação fica aqui, ó, na parte de cima do pé, tá? Não é lá embaixo. Então, ele segue como se fossem linhas aqui, gente, ó, da direção do pezinho, da divisão dos dedos, ó, aqui, ó, pro tornozelo, tá bom? São linhas que sobem aqui, ó. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir com a pontinha dos dedos aqui, ó, 3 dedinhos e massagear aqui em cima. Dá pra ver, gente? Certo? E aí, tudo que eu fiz em um pé, eu vou repetir no outro pé. Basicamente, essa é a massagem de reflexologia podal para ajudar o seu bebê a dormir melhor. Espero que você tenha gostado dessa dica e de todas as outras dicas que eu dei aqui para vocês. Lembrando sempre, rotina do sono é fundamental, música, ambiente, né, o ruído branco, a luminosidade mais baixa, tentar fazer tudo no mesmo horário, são coisas importantes para que traga segurança para o bebê. O bebê sabe, depois do banho eu sei que eu vou mamar. Depois, porque ele ainda não sabe a hora de relógio, mas ele sabe que você faz sempre a mesma sequência. Isso é para a vida. Gente, rotina de sono é algo que a gente faz hoje para colher, a gente planta hoje para colher o fruto amanhã, tá bom? Ela não é mágica no sentido de você começou a fazer rotina hoje e amanhã ela vai funcionar, tá? Pelo menos comigo, na minha realidade, não foi assim que funcionou.
Demorou um tempo até o meu filho se habituar a essa rotina e entender o que acontecia. Até hoje, o meu filho dorme cedo, eu consigo colocar ele aí para dormir 8h30 da noite, ele tem 4 anos e foi aí, com todos esses anos de aprendizado e de massagem, muita massagem, é que eu consegui fazer ele dormir bem. Minha criança era uma criança que tinha a hora da bruxa, que gritava horrores e que eu não sabia o que fazer. Era desesperador. E a massagem de reflexo me ajudou muito nessa jornada aí para induzir o meu bebê ao sono. Toda mãe aí, pelo menos as mães, né, de primeira viagem que nunca passaram por isso, se assustam às vezes, né, com a privação de sono, com esse choro gritante, incessante do bebê. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Eu passei por isso e é por isso que eu tô aqui, para tentar ajudar você aí em casa a passar por essa fase de uma maneira um pouco mais amena, tentando encontrar um melhor equilíbrio. Porque bebê que dorme bem faz a mãe dormir bem e mãe que dorme bem cuida melhor do seu bebê. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você aí de casa. Se você gostou desse vídeo, curte, dá seu like, encaminha para as mamães que você conhece que precisa de uma ajudinha aí para o bebê dormir. E ó, dica extra. Sabe o que você pode fazer também? Na hora do banho do seu bebê, você pode colocar 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda na banheira, ou então um chazinho de camomila, ou óleo essencial de camomila, sempre respeitando as 2 gotinhas, tá? Ou, se você não quiser usar na água do banho, você pode pingar essas 2 gotinhas nesse chumacinho de algodão, sabe? Que a gente compra em farmácia. Pode pôr uma gotinha no algodão e eu fazia um sachêzinho com gaze e prendia no berço do meu filho. Mas você pode deixar ali por perto, claro, sempre pensando na segurança do seu bebê, tá? Esse chumacinho não pode rolar e vir perto do nariz dele, pelo amor de Jesus, tá bom? Então, cuida disso, mas você pode usar o óleo essencial, a aromaterapia a seu favor, tá? Então, usa isso, que isso vai ajudar a acalmar o seu bebê e para que ele tenha noites mais tranquilas. Outra coisa importante da gente salientar aqui, o ciclo de sono do bebê. O bebê não consegue voltar a dormir sozinho. O adulto, nós adultos já aprendemos. Então, ele tem um ciclo de sono, ele acorda um pouquinho e volta a dormir. O que você faz na hora que ele tem esse pequeno despertar? Ter o olhinho essencial ali em volta vai ajudar a induzir ele ao sono novamente, tá bom? Mas é sempre importante esse toque, esse carinho da mãe, do pai, do cuidador, que é isso que vai trazer segurança para o bebê. O bebê vai falar: estou protegido, tem alguém aqui, então não vou chorar e vou voltar a dormir. Então, dica extra para você, mamãe. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu fico por aqui. Me sigam também nas redes sociais, @gabriela.rosseto, esse é meu Instagram. Lá também tem dicas, tá bom? Tem muito conteúdo e toda semana conteúdo novo aqui. Se você quiser saber sobre mais dicas de pontos de reflexologia para bebês, para cólica, para dentição, enfim, qual fase você tá aí passando, põe nos comentários para mim que a gente volta a falar desse assunto. Beijo no coração, até!